Bem, pessoal, então agora sem mais conversa furada, vamos começar o nosso curso. E a primeira fase, então, a gente vai limpar esse terreno. Vamos deixar sua cabeça preparada para receber o conhecimento, apaga tudo, deleta tudo que você porventura tem aprendido e faz de conta que essa é a tua primeira aula de diabetes, tá certo? Para a gente ir do mais absoluto zero, eu vou fazer de conta que você não sabe que diabetes hoje é uma doença altamente prevalente. A IDF, ela estima que 460 milhões de pessoas têm a doença. Não sei se você é feito eu, tá? Mas quando para mim bota um número muito alto, na minha cabeça só fica assim, muita gente tem diabetes. Tá, vamos esmiuçar isso, vamos destrinchar. Então fica mais fácil imaginar que 1 a cada 11 adultos possuem a doença. E o que é pior, é uma doença subdiagnosticada. Se estima que 1 a cada 2 adultos com diabetes eles não têm o diagnóstico. Ora, por que é que está estourando tanto de diabetes, pessoal? Será que as doenças autoimunes aumentaram? Vocês sabem que é uma das causas? Será que existem medicações que estão mudando isso radicalmente? Claro que não. O que acontece é que dessas doenças associadas com o aumento da glicose, o tipo mais comum que a gente conhece, que é o diabetes tipo 2, eu vou explicar a vocês direitinho que ela está intimamente relacionada com a obesidade, e a grande verdade é que esse aumento que a gente observa hoje, ele tá diretamente, intimamente conectado com a epidemia de obesidade que a gente tem tido recentemente. Tá? Então o fato é que é uma doença hoje extremamente prevalente e que tem alcançado níveis muito, muito alarmantes nos últimos anos, tá certo? Vamos do zero então e vamos conceituar o que é então diabetes. Pessoal, na prática, no mundo real, é claro que a gente vai cair sempre em dois tipos mais comuns de diabetes, o diabetes 2 e o diabetes 1. Mas a rigor, teoricamente, sem dar prevalência igual para todos, diabetes pode ser qualquer doença, ou qualquer medicação, ou qualquer situação genética, ou qualquer distúrbio endócrino, qualquer coisa que acabe facilitando com que aquele paciente tenha uma glicose elevada o tempo inteiro. Pessoal, o corpo da gente não é feito para ter a glicose alta o tempo todo. Essa glicose mais elevada deveria ocorrer apenas no período pós-refeição, e depois disso não. Quando essa glicose permanece alta o tempo inteiro, é sabido que vão acontecer múltiplas complicações no teu paciente, mas algumas delas já são previsíveis, você já tem data para acontecer e você já fica meio que esperando por elas. Então essas complicações, principalmente renais, a retinopatia, renal, a nefropatia, oftalmológica, a retinopatia e neurológica, a nefropatia. Então essas complicações ditas microvasculares são diretamente associadas com a hiperglicemia crônica. E claro que é o principal, os eventos cardiovasculares. O que é que são eventos cardiovasculares? É o infarto, o AVC, a morte por causa cardiovascular. Então essas são as complicações que a gente tem mais comum quando a gente persiste com essa glicose elevada o tempo inteiro. Veja, apesar de ter que abrir a mente de vocês, de que existem, pelo menos na teoria, inúmeras possibilidades que podem deixar essa glicemia alta, dessa hiperglicemia crônica, não seria nenhum erro a gente colocar que a fisiopatologia vai sempre oscilar entre a mistura de não produzo insulina, ou não produzo em níveis suficientes, ou até produzo em excesso, mas ela não consegue agir porque eu tenho algum tipo de resistência. E claro que várias situações vão fazer uma interseção entre esses dois quadros. Mas basicamente pode haver uma mistura entre sempre você vai rodar e as doenças vão contribuir, ou tirando a capacidade de secretar insulina, ou gerando alguma dificuldade para a insulina que existe. Tá certo? E a obesidade, então, ela é a causa mais comum de resistência insulínica, mas de antemão, pasmem, não é a única. Existem situações sem obesidade que vão gerar muita resistência insulínica, e a gente vai abordar isso no decorrer do curso. Agora vamos lá, quais são então essas doenças? Aí você diz, Fred, você disse para eu não ficar com nada na cabeça, mas obviamente só vem a diabetes tipo 2 e a diabetes tipo 1. Pessoal, na prática, no dia a dia, no consultório, é isso mesmo que você acaba tratando. A diabetes tipo 2, disparado mais comum por essa associação que você já vai entender com a obesidade. Ela está associada porque essa obesidade visceral aumenta essa resistência, mas eu quero que você já tenha a mente aberta. Resistência insulínica não vem só de obesidade visceral. Por exemplo, a ausência do tecido gorduroso subcutâneo também causa isso e também é péssimo para o nosso metabolismo. O que é tecido gorduroso subcutâneo? Membros superiores, braço, perna, quadril. Então vamos imaginar, por exemplo,
um biotipo mais seguro em termos de resistência à insulina e cardiovascular. O melhor seria o paciente sem gordura visceral, sem gordura abdominal, porém com gordura nos braços, pernas e quadril, com gordura periférica. Vamos imaginar agora o pior perfil metabólico que poderia existir. É o paciente com o braço fino, sem gordura, perninha fina, sem gordura no quadril, porém com um excesso de gordura visceral. Mas o que a gente tem tido de epidemia, de estouro, é a obesidade visceral. Então a gente vai sempre acabar batendo nessa tecla. Mas entende, não é a principal causa de resistência insulínica, mas não é a única. E a gente vai ver que as causas que também geram falta de tecido gorduroso subcutâneo vão acabar gerando isso também. O diabetes tipo 1 é a falta de insulina. Você produz anticorpos que acabam indo lá destruindo tua capacidade pancreática de produzir e você vai ter um quadro dramático de causa autoimune e muito grosseiro da falta absoluta de insulina. Na prática, a gente vai ter isso aqui. No universo da GO, a gente vai ter também a diabetes gestacional, onde a partir da 24ª semana a placenta passa a produzir vários hormônios que vão ali atrapalhar a ação da insulina, ou seja, acaba sendo um pouco de resistência. E o que eu vou chamar de resto. O que é o resto? São situações que tem no mundo real, e sendo bem honesto aqui com vocês, tem implicância muito maior na parte teórica, na parte acadêmica, mas não é aquilo que você vai estar no dia fazendo muita ciência, não. Então veja só, a gente tem o LADA, que é um diabetes tipo 1, é um diabetes autoimune, em que ele demora demais para destruir o pâncreas, e em vez de acontecer numa idade mais jovem, que é o mais comum, acaba acontecendo numa idade mais tardia e se confunde um pouco com a idade do diabetes tipo 2, isso é o LADA. A gente tem uma doença eminentemente genética chamada MOD. Olha, muitos pacientes, pessoal, têm diabetes tipo 2 e eles acreditam piamente que é uma doença eminentemente genética, que ela só existe por contribuição genética. E não é bem assim. O DM2 ele tem uma herança poligênica, mas ela vai estar associada com fatores muito importantes do estilo de vida. Mas o MOD não. O MOD é uma doença, essa sim, é uma doença autossômica dominante que está associada com que a contribuição genética é o principal. Então o MOD aqui com sua herança monogênica e outras situações. Medicações, por exemplo, excesso de corticoide, excesso de hormônio da tireoide, endocrinopatias, qualquer doença hormonal vocês vão ver comigo que acabam gerando, então síndrome de Cushing, hipertireoidismo, aumentou a própria alteração da gravidez, aumentou o hormônio que não era para aumentar, acaba atrapalhando um pouco a insulina. Ora, se a insulina vem do pâncreas e o pâncreas sofrer algum tipo de destruição, você está destruindo a fonte da tua insulina. Então, doenças do pâncreas, neoplasia, cirurgia, etilismo crônico, vai acabar comprometendo sua capacidade secretória e favorecendo o aumento da glicose. E síndromes raras genéticas, que também podem contribuir tanto que essa síndrome venha associada com a maior resistência ou até mesmo com a falha na produção de insulina. Pessoal, se cair hipoteticamente, para você começar a entender isso numa prova, se cair assim para você, marque abaixo o único hormônio que baixa a glicose. Pessoal, se essa questão cair para você, você vai simplesmente procurar a insulina. Por quê? Porque simplesmente a insulina é o único hormônio que baixa a glicose. Todos os outros aumentam, são os ditos contrarreguladores. Então existe um equilíbrio entre a insulina e os outros, os contrarreguladores. Na prática, esses outros têm um líder, que é o glucagon. Ora, o pâncreas, ele produz a insulina nas células beta e ele produz o seu antagonista nas células alfa, glucagon. No dia a dia, fica basicamente um equilíbrio entre insulina e glucagon, mas todos os outros, catecolamina, cortisol, GH, todos os outros podem contribuir em uma situação discreta, num aspecto fisiológico, num aspecto normal, mas contribuem também para a hiperglicemia. Então a insulina, ela é o único hormônio que vai conseguir baixar essa glicose. É por isso, pessoal, que qualquer situação que quebre esse equilíbrio vai trazer a diabetes. Vou dar um exemplo. O teu paciente ele tem feocromocitoma. É uma doença que produz excesso de catecolamina. Consequência da doença, se você for estudar, uma delas, diabetes. Vamos mais. Teu paciente ele tem síndrome de Cushing, seja por excesso de corticoide exógeno, ou seja até porque tem a doença endógena. Vá lá em síndrome de Cushing, consequências, diabetes. A mesma coisa aí, hipertiroidismo, os hormônios placentários eu coloquei. Então qualquer doença endócrina, ou seja, aumentou o hormônio que não seja a insulina,
vai invariavelmente correr um risco de gerar diabetes. Aí você pode olhar para mim e dizer assim, mas Fred, então a insulina ela fica na briga, na quebra de braço com todos esses hormônios, quer dizer que a insulina tem que ter uma potência tão grande a ponto de ganhar do glucagon principalmente, mas também de todos os outros contrarreguladores. E aí, pessoal, tem a cena de um filme que eu não sei se você assistiu ou não, mas eu vou fazer analogia. Tem uma cena do filme Tropa de Elite, em que chega o Capitão Nascimento, que é do BOPE, e ali tem vários policiais decidindo se vão subir ali para tentar pegar os bandidos ou não. Quando o Capitão Nascimento chega, ele não briga com ninguém, ele não vai na luta corporal com os outros policiais, mas ele chega e diz assim, não vai subir ninguém, fica tudo aí, quem vai subir sou eu. E todos ficam caladinhos obedecendo a ele, e é ele quem sobe. Pessoal, a insulina é mais ou menos assim. Quando a insulina chega, não é que ela fica competindo com os hormônios contrarreguladores, não. A insulina chega e diz, cheguei, bora, não vai subir ninguém, cai tudo. Bora glucagon, que é o primeiro, então sempre ela com glucagon primeiro, então bora glucagon cai, mas os outros contrarreguladores também, bora, caem todos. Pessoal, vou te dar um exemplo disso. Se você for estudar acromegalia, que é uma doença que produz excesso de GH, você vai ver que um dos testes diagnósticos é você fazer o TOTG, teste de glicose. O que danado tem a ver você descobrir a acromegalia com teste de glicose? Ora, raciocina comigo. Se teu paciente que você está suspeitando de acromegalia, mas ele é um paciente normal, quando ele ingerir a glicose, o teu corpo vai liberar insulina. Liberando insulina, ela chega para os contrarreguladores e diz, bora, bora, cai tudo que eu cheguei, estou mandando. E o GH vai cair no bolo, se esse seu paciente for normal. Então, depois do TOTG, se o GH vai lá para baixo, isso é um comportamento fisiológico, mostrando que estão obedecendo ao comando da insulina. Um paciente acromegálico, você dá a glicose, a insulina chega e o GH continua alto. Então, isso é um exemplo perfeito para mostrar como é que é esse mecanismo de que os contrarreguladores, eles obedecem caladinhos quando a insulina chega. Para ilustrar melhor para você, o que é que essa moral que ela bota, não vou subir ninguém, vou explicar melhor. Está aqui a glicose pós-refeição. Você acabou de fazer sua refeição e sua glicose aumentou. Isso vai ser então a sinalização para que o teu pâncreas libere insulina. E aí a insulina chega para os contrarreguladores e diz, bora, cai tudinho, não vai subir ninguém. E lembrando sempre, eu falo contrarregulador, mas sempre entenda que o principal que está ali primeiro que ela vai agir é o glucagon, que é seu antagonista direto. Mas ela chega para o glucagon e diz, bora, vamos cair tudo, contrarreguladores, bora cair que eu vou agir, tá certo? E aí ela exerce seu papel. O que é exercer seu papel? Ela pega a glicose, que estava ali em excesso na corrente sanguínea, que nesse momento é normal, é pós-refeição, e transforma ela em glicogênio hepático muscular e transforma em tecido gorduroso. E, obviamente, dependendo da intensidade dessa glicose, se ela forma glicogênio hepático muscular e forma tecido gorduroso, vai dar ganho de peso. Pessoal, primeiro conceito chave que eu quero que você entenda. A insulina, então, ela tem esse poder de botar essa moral nos contrarreguladores, que são os hormônios de aumento de glicose, principalmente o glucagon. Aqui, até agora, eu estou abordando com vocês um mecanismo fisiológico. Então, isso aqui, essa insulina liberada, ela não vai acontecer em excesso, ela vai acontecer na medida certa, fisiologicamente. Mas vamos lá. Admita que você está com o seu paciente e você está administrando insulina para ele, ou você está administrando uma medicação que secrete insulina. Ora, agora é exógeno, não é um mecanismo fisiológico perfeito. E aí que essas medicações vão contribuir com a queda dos contrarreguladores, que é quem aumenta a glicose, e se essa dose estiver excessiva, cai os contrarreguladores, e que os contrarreguladores são vitais para a manutenção da glicose. Traduzindo, insulina ou qualquer medicação que aumente a insulina pode estar associada com hipoglicemia. Além disso, pessoal, ela vai pegar a glicose e vai transformar em glicogênio hepático, muscular e tecido gorduroso, dando ganho de peso. E além disso, além de dar esse ganho de peso e de dar essa hipoglicemia, se ela tem esse poder de baixar todos os contrarreguladores, ela, por definição, vai ser uma droga extremamente potente. Vê se tu está entendendo o que eu quero te falar. Toda droga que secreta insulina, ou seja, insulina, são drogas potentes que podem gerar hipoglicemia e que vão dar ganho de peso. Fechou? Esse é o primeiro conceito-chave que eu tenho que te passar. Então, depois que a insulina começa a agir,
Eu destaco para vocês, como eu falei, a formação do glicogênio hepático, muscular, tecido gorduroso, mas entenda que o corpo como um todo entende que não é momento de gerar energia, é momento de armazenar energia, ou seja, é momento de anabolismo. Então prevalece nessa fase o anabolismo e a normalização da glicemia, tá? Agora, olha essa situação. Mais uma vez você se alimentou e chegou sua glicose. Só que agora, ou você não produz uma quantidade ideal de insulina, vamos supor que você não tem essa capacidade plena ou total, ou até que você tem insulina sobrando, mas por algum motivo ela não consegue sinalizar nos receptores celulares que chegou. Ora, agora vai mudar tudo, porque o que é que aconteceria? A insulina chegava com aquela moral e dizia, bora, vamos, cai tudo aí. E ela não vai mais conseguir fazer isso. E sem ela fazer isso, os contrarreguladores permanecem elevados. Então, se eu tenho uma redução de insulina, uma resistência a ela, não vai haver queda dos hormônios contrarreguladores, e começando pelo glucagon. E daí? E daí que eles vão fazer o oposto. Eles vão estimular a quebra do glicogênio hepático e muscular, e vão quebrar o tecido gorduroso, fazendo lipólise, e vão estimular a gliconeogênese hepática, que é um dos principais mecanismos de manutenção da glicemia elevada no estado de jejum e no diabético. Pessoal, conceito-chave para você, segundo conceito-chave para você. A gliconeogênese hepática é o mecanismo-chave da manutenção da glicemia elevada no estado de jejum e no paciente diabético. Traduzindo, quando eu falar assim para você, essa droga atua reduzindo a gliconeogênese hepática, eu quero que você pense, eu quero essa droga para o meu paciente. O tratamento da diabetes vai ser essa droga com mais alguma coisa. Essa droga é o cara da diabetes. E quero que você pense mais. Se ela está agindo num dos principais mecanismos de ação de manutenção da glicose alta, por definição, ela também vai ser uma droga potente. Beleza? Agora vamos lá. Eu falei em algum momento que essa suposta droga que vai inibir a gliconeogênese hepática, eu falei em algum momento que ela vai secretar insulina ou que ela seja insulina? Eu falei isso. Vai baixar contrarregulador? Não. Vai dar hipoglicemia? Não. Vai dar ganho de peso? Não. Opa, então eu acho que tu está começando a entender. Quando eu falar assim, essa droga atua na gliconeogênese hepática, você vai pegar, eu quero essa droga, meu tratamento é ela e mais alguma coisa, todo o guideline vai ser essa droga com o resto, ela é uma droga potente porque atua no principal mecanismo, mas não secreta insulina, então não vai dar ganho de peso e nem hipoglicemia. Captou? Aqui, pessoal, a gente pode pegar um primeiro cenário, que é uma resistência à insulina, mas ela é presente, então a gente vai ter uma persistência leve dos contrarreguladores, e a gente vai ter cenário num grau leve, mas se você imaginar o auge disso, que seria o diabetes tipo 1, a falta total de insulina, então a gente tem esses contrarreguladores no teto, e a gente tem muita quebra de glicogênio hepático, muscular, e muita lipólise, quebra de tecido gorduroso, gliconeogênese lá em cima. Ora, nessa lipólise, quando ele quebra o tecido gorduroso, ele forma uma fonte alternativa de energia chamada ácido graxo. E esse ácido graxo vai até o fígado e em grandes proporções ele começa a ser transformado em corpos cetônicos, que é um cetoácido. Então, pessoal, no excesso de ácido graxo, esse ácido graxo vai por fígado virando corpos cetônicos. É o que acontece no diabético, no diabético tipo 1, ausência total de insulina. Se você não botar insulina para ele, ele vai produzir cetoácido e ele vai invariavelmente fazer a cetoacidose diabética. Então, uma das características chave do diabético tipo 1 ou da falta absoluta de insulina é que sem insulina ele faz cetoacidose diabética. Fechado? Então aqui a insulina não consegue exercer o seu efeito, que seria baixar essa glicose, transformando ela em glicogênio hepático muscular e tecido gorduroso, e apesar da glicose estar alta, apesar dela ter chegado, o que vai prevalecer aqui é a persistência da glicose elevada e o catabolismo. E é essa persistência da glicose elevada que cronicamente vai trazer aquelas repercussões que eu falei. Acometimento da retinopatia, nefropatia, neuropatia e principalmente acometimento cardiovascular, inclusive com morte. Tá certo? Aqui, pessoal, a gente tem o chamado octeto de Defronzo. Alguns itens desse eu vou te esclarecer mais no decorrer do caminho, mas o que eu quero que você pense é que Defronzo, o que ele quis traduzir com essa imagem, é que todo o seu corpo ele fica no estágio de catabolismo crônico.
O problema não é simplesmente uma glicose que está ali mais alta no sangue e não faz nada disso, e não faz nada demais. Todo o teu corpo ele passa a ser voltado para a produção de energia, ele passa a ser voltado para o catabolismo, e isso é claro que não tem como dar certo a longo prazo. Eu já citei para vocês que o músculo ele para de captar, de formar glicogênio, mesma coisa o fígado, e o fígado passa a produzir a gliconeogênese hepática, que é esse mecanismo de destaque. Os contrarreguladores aumentam, e principalmente o primeiro, o glucagon, ele passa a estar persistentemente mais alto, e isso vai favorecendo invariavelmente a falência pancreática em algum momento. Existem outros mecanismos que a gente vai abordar, mas agora eu quero só que você guarde o conceito. Todo o seu corpo passa a querer produzir energia e ele passa a estar no estágio catabólico crônico. Pessoal, uma curiosidade. Na época de faculdade, quando eu ia para algumas provas e que eu não tinha estudado muito bem, que eu não estava seguro e que a prova era aberta e que perguntava assim, cite os fatores de risco para essa doença, e olha que eu estou falando aula de GO, aula de neoplasia, aula de hipertensão, aula de, enfim, o que você imaginar. Eu tinha uma dica comigo. Se perguntar fator de risco, eu chutava diabetes descompensado. E geralmente, pelo menos, aquele item eu acertava. Por quê? Porque se o paciente está no estágio catabólico crônico, ele vai ter uma maior predisposição para tudo. Para neoplasia, para doença cardíaca, para tudo que você imaginar, pode prestar atenção que a diabetes descompensada está no meio. Então, pessoal, perceba que a diabetes é muito mais do que o paciente que está com a glicose fora do parâmetro. É uma alteração metabólica extremamente grave e que persiste durante muito tempo, tá? Para a gente finalizar esse bloco, eu quero deixar a sua cabeça pronta para começar a entender o tratamento. Então vamos só fixar aqui alguns conceitos. Se eu chegar para você e disser, essa droga, ela é insulina ou ela secretou insulina? Então vamos lá, você vai pensar, se é insulina, tem o poder de baixar contrarregulador. E o contrarregulador é quem mantém a glicose alta. Se eu baixo o contrarregulador a tal ponto que eles não mantêm um mínimo de glicose elevada, eu gero hipoglicemia. O que é que a insulina faz, ou quem secretou a insulina? Pega a glicose e transforma em glicogênio hepático muscular, tecido gorduroso, ganho de peso. Ora, se eu baixo os contrarreguladores a ponto de dar hipoglicemia, eu sou uma droga extremamente potente. Então, pessoal, spoiler, é só um spoiler. Eu vou chegar para vocês e vou dizer, pessoal, a glibenclamida é uma sulfonilureia que age secretando insulina. Então vamos ver se pela primeira vez tu vai pegar. Se eu digo a você que glibenclamida, por exemplo, é uma sulfonilureia que atua secretando insulina, então já vem na tua cabeça. Então ela é potente, Fred. É verdade, ela é potente. Então ela dá ganho de peso, porque ela está associada com formação de glicogênio hepático muscular, tecido gorduroso. E ela pode baixar o glucagon e dar hipoglicemia. Então tu já entendeu que glibenclamida é uma droga, por exemplo, é uma droga potente que dá ganho de peso e hipoglicemia, tá? Aqui eu disse a vocês que o principal, pelo menos um dos principais mecanismos de manutenção da glicose é a gliconeogênese hepática. E agora eu vou dar mais um spoiler para vocês. Pessoal, a droga que atua diretamente, que a sua maior ação é a redução da gliconeogênese hepática, chama-se metformina. Aí você diz, ô Fred, mas se a gliconeogênese hepática é um papel de destaque tão absurdo como você está dizendo, e a metformina atua justamente aí, então eu quero ela para o meu tratamento. É exatamente isso. Então todo guideline vai ser metformina e mais alguma coisa. É isso. Pode agora pesquisar algum guideline, você vai ver que a primeira linha é sempre metformina com alguma coisa, mesmo as mais modernas. Mas aí você diz assim, Fred, mas impedir a gliconeogênese hepática não tem nada a ver com secretar insulina, né? Não, absolutamente nada a ver. Tá, então não vai baixar contrarregulador? Não. Então não vai dar ganho de peso, formando glicogênio hepático muscular tecido gorduroso? Não. Então não vai ter hipoglicemia? Não. Então vê se tu começa a entender. Então metformina atua na gliconeogênese hepática, ela é o cara da diabetes, ela não dá ganho de peso e não dá hipoglicemia, tá? Mais um, só para ver se fica fácil. Vamos complicar agora um pouquinho para pegar o raciocínio. Com a persistência dos contrarreguladores, a insulina não consegue agir e fica então o inverso, quebrando lá o glicogênio e fazendo a lipólise, não é isso? Imagine agora uma droga que a ação dela vai ser pegar essa glicose que está alta no sangue e ela vai facilitar um pouco que essa glicose se transforme em glicogênio hepático, muscular e tecido gorduroso. Vou dizer de novo, ela vai pegar esse excesso de droga, de glicose que está alto, e vai ajudá-la a ser transformada em glicogênio hepático, muscular, tecido gorduroso. Aí você pergunta assim, Fred, ela atua na gliconeogênese hepática? Não. Então essa droga não é o cara da diabetes.
Não, não é o cara da diabetes. Fred, ela secreta insulina ou ela é insulina? Não. Então ela não vai baixar contrarregulador a ponto de dar hipoglicemia. Não. Tá, mas ela facilita a glicose entrar. Então ela vai formar glicogênio hepático muscular, tecido gorduroso, opa, ganho de peso. Não é isso? Verdade. Pessoal, um exemplo dessa classe, spoiler total, pioglitazona. Então pioglitazona vai facilitar a glicose que quer entrar a conseguir formar glicogênio hepático muscular e tecido gorduroso, então ela dá ganho de peso. Mas ela atua na glicogenogênese hepática? Não. Ela secreta insulina? Não. Qual é a potência de uma pioglitazona? Mediana. Não é uma droga de alta potência, não. Ela vai dar hipoglicemia? Secretou insulina? Não. Então não vai dar hipoglicemia. E vai dar ganho de peso? Vai. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que você não precisa decorar. Se você quiser e se você tiver um tempo e dedicar o momento certo para você poder aprender esse assunto, você vai entender diabetes para o resto da sua vida. E depois dessa aula, o que você vai fazer são atualizações, mas não mais aprender o assunto, tá? Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo bloco.